O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra? Nós nos encontramos neste contexto, de sempre discursos de partida. Ouvimos esse de Paulo na primeira leitura, ouvimos esse de Jesus no Evangelho, certamente o de Paulo inspirado nesse de Jesus, claro, E temos exatamente diante de nós esse certo sentimento de despedida, de não estar presente da forma como se estava presente anteriormente. Isso porque passamos aqui da festa da Ascensão para a festa de Pentecostes no próximo domingo. E nessa semana que nós estamos, inclusive, rezando pela unidade dos cristãos, nós nos encontramos diante disso, Os discípulos que vão tendo essa certeza de que Jesus não vai estar mais presente como estava, vai mudar a sua forma de presença, e, ao mesmo tempo, outros discursos, como esse de São Paulo, que também avisa a própria comunidade de Éfeso, apesar desse discurso acontecer em outra cidade, na cidade de Mileto, avisa ali para essa comunidade que eles não mais o encontrarão, não mais vão se encontrar pessoalmente, mas que a palavra permanecerá com eles. Entre as coisas importantes de serem ressaltadas, nós vemos aqui São Paulo que alerta para que eles estejam de olhos atentos, bem abertos, porque depois que ele for, vão surgir lobos vorazes, ferozes, que estarão se lançando contra aquela comunidade e que não vão poupar. Por isso eles devem se preparar bem para isso. Mas devem se preparar também para um outro risco, que esse não deve ser tido como imprevisto, mas é o risco daqueles que surgirão dentro da própria comunidade ali e que estarão espalhando doutrinas estranhas, estarão mesmo com o desejo, com uma boa intenção, os de fora são com má intenção, claro, mas nesse caso aqui são pessoas mesmo com boas intenções, mas que com uma compreensão equivocada estarão espalhando doutrinas diferentes, coisas que na verdade têm pouco a ver com Jesus e tem muito a ver com equívocos, Lembrando eles a isso, também faz questão de dizer que eles não podem se esquecer que a grande alegria mesmo do Evangelho, a grande alegria daquilo que foi anunciado, está muito mais no dar do que no receber, muito mais naquilo que se é capaz de fazer, aquilo que se é capaz de realizar na vida dos outros, do que aquilo que acaba acontecendo conosco. Uma fonte de alegria um pouco diferente, como também é diferente a forma como Paulo entrega a palavra a eles. Ao invés de dizer a eles que entrega a palavra, diz exatamente o contrário, que os entrega, confia àquela comunidade a palavra de Deus. Uma inversão aqui que a gente encontra com facilidade a explicação dentro desse evangelho de hoje. Jesus aqui, falando ao Pai, faz 5 pedidos. São 5 pedidos diretos pelos discípulos e por aqueles que vão vir depois, ou seja, por nós também. Lembrando sempre essa necessidade aqui de que não se separe de jeito nenhum
é essa oração de Jesus da nossa realidade de vida hoje, né? O primeiro pedido que Jesus faz é de proteção. Lembra que os discípulos precisam ser protegidos do mundo, né? Nós precisamos ser protegidos do mundo, porque, na verdade, nós não somos do mundo. E por não sermos do mundo, o mundo termina por nos odiar. Esse mundo aqui não são as pessoas, não são as realidades que nós encontramos ali, mas tudo aquilo que se coloca de forma contrária ao plano de Deus. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, aqui no Evangelho de São João é chamado de mundo. Não é o mundo concreto, né? Não é a natureza, não são as pessoas, mas tudo aquilo que se coloca de forma contrária à vontade de Deus. Dizendo bem claro, tudo aquilo que é oposto ao que Deus deseja, termina por nos odiar. E por causa disso, pede ao Pai que nos proteja dessas coisas. Isso é verdade, é uma necessidade muito grande, né? Porque, no fundo, se estabelece um verdadeiro conflito, um verdadeiro combate em relação a essas realidades que são contrárias ao Evangelho. E nós não precisamos olhar isso procurando sinais de violência no nosso mundo, procurando essas coisas, não. Nós podemos olhar numa realidade muito próxima de nós, né? Onde, às vezes, aquilo que, digamos assim, é do mundo, porque é contrário à vontade de Deus, gera uma certa luta, um certo combate, até mesmo dentro de nós. Quando desejamos fazer alguma coisa boa, desejamos seguir aquilo que é vontade de Deus e dentro de nós mesmos existe um certo conflito, parece que vontades conflituantes ali dentro, porque a gente quer, mas não quer isso, mas quer aquilo ali também. Isso é exatamente o que Jesus está pedindo ao Pai aqui, pedindo exatamente que nos proteja de todas essas coisas para que nós não venhamos a perder a palavra. Essa palavra a qual nós fomos confiados, porque se nós a perdermos, vamos terminar perdidos realmente, né? Sem rumo, sem direção, zigue-zagueando aí pelo mundo, né? Pela vida, sem saber exatamente o que nós devemos fazer. O segundo pedido aqui de Jesus é bem evidente, né? Ele pede a unidade, que eles sejam um como nós somos um. Lembrando a necessidade da unidade para testemunhar a presença de Jesus, onde não existe unidade, certamente não existe presença de Deus. Unidade aqui não quer dizer um acordo perfeito, né? Uma coisa profundamente encaixada ali em relação a tudo, não quer dizer isso, porque isso não é possível realmente, né? Dentro da Santíssima Trindade, como Ele e o Pai são um, isso é possível, mas para nós isso não é possível. Mas nós podemos construir unidade a partir do respeito, a partir do amor, a partir dessas coisas. E aí nós vamos ter, apesar desses pequenos choques, podemos construir realmente o desejo de um só coração, né? De olhar todo mundo para a mesma direção e construir a vontade de Deus. Mas uma outra coisa importante é que a proteção também se liga aqui à unidade. Porque se nós estamos falando, como Paulo diz, de lobos, né? É claro que separado é exatamente aquela ovelha que se separa do rebanho, é exatamente aquela que termina por ser o alvo do lobo. Ela mesma se distancia, o lobo encontra sozinho e tchá, né? Come, devora. Isso por quê? Porque a unidade é indispensável para testemunhar a presença de Deus, mas também é o sinal concreto da segurança que nós encontramos nos outros também. Quando nós nos separamos, no final das contas, nos tornamos mais fracos e mais vulneráveis. E a tendência normalmente é essa. Quando alguma coisa chata, alguma coisa difícil acontece, a primeira coisa que a gente faz, se separa de todo mundo, né? Tem gente que se tranca no quarto, que passa a acordar mais tarde, a não tomar café com os outros, a almoçar em outro lugar. O trajeto é sempre esse. Tentando romper a unidade, imaginando que assim vai ser mais fácil de se viver, né? Um grande engano. Por isso Jesus está rezando aqui, pedindo ao Pai exatamente que nos dê a graça da unidade. Ou seja, ela é fruto do nosso esforço, mas antes de qualquer coisa é graça de Deus. É graça de Deus e deve ser esperada exatamente dele. Esse é o
o segundo importantíssimo pedido de Jesus, que nos dê a graça da unidade. Senão depois não precisa nem de lobo vir, né? A gente mesmo começa a se atacar e lutar um contra o outro, né? Já que está tudo dividido mesmo, e o lobo pode até tirar férias, né? Porque o próprio rebanho se destrói. Jesus está pedindo ao Pai, conceda-os a graça da unidade, mostrando que ela não vem só da gente. Não é um fruto somente do nosso coração, da nossa boa disposição, do nosso reconhecer isso, reconhecer aquilo, façamos juntos. Não só isso. Se não é graça de Deus, não é unidade, né? É simplesmente uma associação de cristãos, né? De pessoas que caminham juntos ali, que fazem coisas assim, mas que na verdade não estão unidos, né? A unidade precisa ter uma intenção em comum e essa intenção não pode ser a gente. Tem que ser uma outra coisa. Por isso, o próximo pedido, né, que Jesus faz é exatamente o terceiro pedido, é a alegria. Que assim, então, a alegria deles possa ser completa. Aqui nós nos encontramos ligados assim de forma bem evidente à primeira leitura, onde São Paulo lembra que há mais alegria em dar do que em receber. Vejam que Jesus fala de alegria completa, alegria plena. Não somente uma satisfação, mas uma alegria plena. E essa vem desse jeito. Há mais alegria em dar do que em receber. Uma alegria que provém não do egoísmo, mas provém exatamente... E aqui é o mesmo contexto da unidade, né? Para a unidade que algumas coisas são necessárias se perder para que a gente consiga juntar-nos em uma única intenção. E nesse meio essas perdas são lucros. Por isso, no final, há mais alegria em dar do que em receber. Às vezes a gente fica muito feliz quando recebe certas coisas, né? Recebe um presente, recebe um abraço, recebe um elogio, uma consideração de alguém, mas no fundo, quem já experimentou aquela possibilidade de poder, de realizar isso para os outros, né? De fazer algo em função de alguém que realmente necessita, sabe muito bem a alegria que brota depois, né? Porque a gente parece que tem mais necessidade de que aquilo que nós temos de bom, que oferecemos aos outros, seja acolhido, muito mais do que de receber coisas dos outros, né? Por isso, quem não tem a quem amar é sempre mais infeliz do que aquele que é sempre mais infeliz quem não tem a quem amar do que alguém que ele fique recebendo amor de um monte de gente, né? E que mesmo assim pode se sentir solitário. Por isso, o que rompe com essas coisas é de verdade a nossa capacidade de dar, né? De entregar realmente, de não prender as coisas em nós, mas saber que quanto menos nós temos, não porque fomos roubados, mas porque nós demos, porque nós nos doamos, mais felizes terminamos por ser. Porque a nossa vida fica cheia de sentido e a alegria que provém do Evangelho, ela provém exatamente do sentido da vida e não exatamente dos atos, né? Mas de tudo quando está junto ali, a vida toda integrada. Outro pedido que Jesus faz é novamente proteção. E aqui nós já aceleramos o passo, né? A proteção agora aqui não é para o rebanho, mas é que estejamos protegidos do maligno. Lembrando, tem coisas que nós não enxergamos, mas elas existem. O mal existe, ele está por aí realmente, e nós precisamos ser protegidos dele também. E aqui o mal é bem personalizado, é um maligno mesmo, não é um malzinho, mas está falando exatamente de uma influência espiritual que é capaz, de forma discreta, até mesmo fazer com que o nosso coração mude de rota, sem a gente perceber, que é capaz de lançar aquelas sugestões que nós às vezes nem entendemos como que elas vão parar dentro da gente, mas foi uma bobeira que nós demos e que espiritualmente podemos sofrer influência. Por isso, pede ao Pai, livra-os, né? Protege-os do maligno. E para terminar, consagra-os na verdade. A verdade, que é extremamente importante, mas que sejamos consagrados na verdade. Isso quer dizer, recebendo a verdade, essa verdade nos consagre. É algo idêntico àquilo que São Paulo faz com a comunidade de Éfeso, quando os confia, né? Consagra ou confia a palavra. Para dizer assim, né? É a palavra que está presente em nós que nos faz ser consagrados.
É aquilo que Ele nos disse que nos faz ser consagrados. Não são outras ações, não são atitudes, não são essas coisas, mas é algo que está em nós. E é isso que Jesus está pedindo. Consagra-os na verdade. Em outras palavras, está dizendo, revele a verdade a eles plenamente, de tal forma que eles possam ser consagrados por essa verdade dentro do coração deles. É daí que provém todas essas outras coisas e nos coloca certamente nesse caminho, esse grande desafio, que é dom de Deus, mas que ao mesmo tempo exige a nossa cooperação, que é de construir a unidade entre nós e nos esforçarmos para não rompê-la quando as coisas às vezes não funcionam, quando a proteção parece ser insuficiente. E por isso, nesse dia, nós pedimos ao Senhor que nos conceda a graça realmente de sermos consagrados à sua verdade. Que possamos sim, Senhor, ser protegidos do maligno, ser protegidos das ameaças do mundo, conservando vivos sempre dentro de nós a alegria, de tal forma, Senhor, que possamos sempre nos encontrar contigo, mantendo a unidade contigo, desejarmos e sermos capazes também de estarmos sempre unidos aos nossos irmãos. Que não sejam as dificuldades a nos separar, Senhor, mas seja exatamente a vossa graça a nos manter sempre unidos de forma coesa, unidos não por acordos, mas unidos porque todos somos consagrados na verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!